Gente, bora para mais um vídeo do canal, segundo vídeo. Bem, desde o começo eu peço para vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, se inscrevam, dê aquele likezinho, que isso vai me ajudar muito. Bem, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre libertarianismo e o meu posicionamento político. Bem, eu não sou de direita e nem de esquerda, eu sou libertária e simpatizante da direita. Bem, mas o que é libertarianismo? Alguém aqui já ouviu falar? Ou alguém aqui é libertário? Eu vou gostar de saber. Bem, gente, é o seguinte. O libertarianismo, ele defende a propriedade privada, a liberdade individual e a liberdade econômica. E é um defensor natural do anarcocapitalismo, que são a mesma coisa. Tem pessoas que gostam de falar que são libertárias, outras que gostam de falar que são anarcocapitalistas, tanto faz. Eu falo que eu sou libertária porque eu acho que a pronúncia é mais fácil, né? Então é o seguinte, anarcocapitalismo, mas o que é isso? As pessoas devem ficar assim bem confusas e se perguntando, anarquia com capitalismo? Bem, realmente, essas duas definições, elas têm ideologias distintas, anarquismo e capitalismo, né? O anarquismo, ele vem de esquerda, né? De Proudhon e Bakunin já falavam que o direito à propriedade privada é roubo, né? O Proudhon já falava isso, é a extrema esquerda. E o capitalismo é considerado aquela extrema direita, que são os donos do capital, que defendem o acúmulo do capital. Mas a direita, ela é semelhante com o anarcocapitalismo, com uma única diferença. Por quê? O libertarianismo, ou seja, o anarcocapitalismo, ele defende o direito à propriedade privada, a liberdade individual, a liberdade econômica e defende um Estado sem coerção. Não há um Estado coercitivo. A diferença da direita, a única diferença, é que eles seguem a posição de Rousseau. Governo é governo e mercado é mercado. Então, existe uma intervenção, mesmo que seja mínima, mas há uma intervenção do governo no mercado. Essa é a direita. Mas ela também defende o acúmulo do capital, ela defende a liberdade econômica, do livre comércio, a propriedade privada. Mas nós, libertários, não defendemos um Estado coercitivo. Pode até haver um governo, mas que não tenha coerção, que não seja coercitivo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como o Estado, ele obriga as pessoas, de como há violência estatal. Eu vou dar um exemplo que não é aqui no Brasil, de uma violência estatal, que é nos países de Oriente Médio. Exemplo, Irã. Como é que as mulheres se vestem lá no Irã? Não é com aquela manta, com aquela burca, né, que fala que elas só podem mostrar os olhos? Então, é obrigatório que as mulheres lá no Irã sigam, né, o regime islâmico, a religião islâmica, e se vistam daquela forma. Isso é uma intervenção estatal, vocês não concordam comigo? É uma violência estatal, não é nem uma intervenção, uma violência estatal. Graças a Deus, nós não temos aqui no Brasil, mas nós temos outros tipos de intervenção estatal. Exemplo, os impostos, é o que mais nós temos aqui no Brasil, ainda mais esse governo do Lula, né, gente? E muito imposto, e nós pagamos muito impostos. Imposto vem da palavra imposição, nos é imposto, é obrigatório, nós temos que pagar imposto. Bem, gente, imposto é roubo. Pois é. E quem sonega está se defendendo, sonegação é a nossa defesa, na verdade. Então, nós vemos aí no nosso governo aí do Lulis, como vocês queiram falar, o Lula, o Lulis, que ele gosta de um Estado, de um governo grande, com aquela figura patriarcal, né? Tipo assim, pessoal, povo, vem aqui, que o papai aqui é a solução dos problemas. Ele vai ajudar todos. Bem, gente, não caia nessa. O governo, ele não ajuda ninguém, o governo só atrapalha. O governo é um mal desnecessário. Ele não é um mal necessário, ele é um mal desnecessário. Ele só nos atrapalha. Primeiro porque nós somos obrigados a pagar impostos. Já começa por aí, que é roubo. E o Estado é uma máquina de concentração de renda. E ele gasta muito mais do que ele arrecada. Nós vemos aí nesse governo
o governo Lula, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto maior o governo, quanto maior o Estado, maior a corrupção. É o que se encontra no governo da esquerda, é o que se encontra no governo do Lula. É muita corrupção. Então, enquanto menos nós tivermos a intervenção do Estado, é melhor. Como nós não temos ainda um sistema de anarcocapitalismo, não vivemos no ancapistão ainda, porque eu creio que nós estamos caminhando para isso, para um ancapistão, que vai atrapalhar a economia. Aliás, eu acredito, isso é fato, que a esquerda tem se enfraquecido muito, né? E isso dá a entender que a direita aumentou. Não é que a direita aumentou, é que a esquerda tem perdido muitas almas, né? E uma delas sou eu. Pois é, gente, eu era uma esquerdista, como vocês sabem que eu falei no primeiro vídeo. Então vamos lá, voltando ao anarcocapitalismo. Eu acredito que nós vamos caminhar para esse ancapistão, mas não estamos ainda. Então, como nós ainda não estamos num ancapistão, no anarcocapitalismo, que um governo que obrigue, não nos obrigue mais, o que nós defendemos? Um Estado, então, que intervenha mínimo. Então, nós somos simpatizantes da direita, porque nós somos semelhantes, como eu já falei para vocês. E eu defendo a direita. Por exemplo, Bolsonaro foi o melhor presidente que nós já tivemos. Eu sei que vai ter muitas pessoas aqui que vão discordar de mim, que o Lula é o melhor, ou sei lá mais o quê. Enfim, cada um tem sua opinião, respeito, mas o Bolsonaro foi o melhor presidente, que diminuiu impostos. Quando ele diminui impostos, ele diminui o quê? O Estado, esse Estado coercitivo, que é o Lula, o idiota do Lula. Com esse economista, é o ministro da economia, o Taxade não, o Haddad, é o Haddad, né? A gente chama ele de Taxade, é o Taxade, que só coloca impostos. Só que o governo da esquerda, vocês podem perceber, esse governo Lula, ele tem essa ideologia de comunismo, de socialismo para o povo. Então, socialismo e comunismo é para vocês. Para eles que estão no poder, o que é? Poder, dinheiro, capitalismo, acúmulo de capital. O Lula é um dos homens mais ricos do país. Então, quando veio o Taxade lá, o Haddad, falando, vamos aumentar IOF, vamos colocar IOF para os ricos, temos que taxar os ricos, e vem com essa lorota toda. Peraí, gente, vamos parar para pensar? Nós que somos de classe média ou classe baixa, pobres, ricos, independente de quem seja, todo mundo paga IOF. A partir do momento que você vai na padaria, toma um cafezinho e compra um pãozinho, você está comprando um pão, você já está pagando IOF. Claro que eu acho que um pãozinho da onde vai um rico numa padaria deve ser mais caro que nós, né? Mas não importa, nós estamos pagando IOF. E como assim nós vamos taxar só os ricos? Aí começa esse jogo da esquerda de jogar pobres contra ricos. E começa a diferenciar as pessoas. Isso é muito comum num regime de socialismo, de comunismo. Ou seja, eles gostam de diferenciar as pessoas, dividem as pessoas em classes, em grupos e jogam umas pessoas contra as outras, porque assim é mais fácil de controlar. É mais fácil de controlar e deles ganharem voto. Então vamos lá, o que acontece quando ele falou do IOF? Já começou aquela divisão e começou a jogar os pobres contra ricos, ricos contra pobres. É o que acontece com os homossexuais contra heterossexuais, e assim por diante. Ele começa a dividir em grupos. Essa é a lógica do socialismo. Ele semeia esse ódio, ele semeia. E depois, né, a culpa é de quem? A culpa é do outro, que era do Bolsonaro, né? E falaram que é o Bolsonaro, o que era o Bolsonaro? Que era nazista, que é fascista, golpista, taxista, motorista, eu nem sei mais o que é. Que a direita é nazista, que a direita é fascista.
Falavam tanto que o Geraldo Alckmin, o vice, era nazista, que era do PSDB, e depois virou vice, né? Então, eles vêm com essa história, com esse papinho furado. E o Estado, principalmente esse regime da esquerda, né? Ele tem essa mania terrível de se intrometer em pautas que não é da alçada dele, em pautas delicadas. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Foi proibido o aluno jovem entrar na escola com o seu celular. É uma intervenção estatal. E eu sou totalmente contra. Eu que sou libertário, e quem é libertário, acho isso horrível, ridículo. Porque, na verdade, o governo não tem que se meter nisso. Ele não sabe o que é melhor para o seu filho. Nós sabemos, e as escolas sabem, quais são as regras que vão colocar em suas escolas. Então, o que na visão libertária defende? Cada escola vai ter a sua disciplina, a sua ideologia, vamos dizer assim, de regras. Vão ter suas regras. E os pais vão colocar seus filhos na escola que ele achar adequada. Então vamos dizer assim, vou dar um exemplo. A escola A, ela vai autorizar o aparelho de celular. Já a escola B não vai autorizar, ela tem outras regras, um outro posicionamento quanto a isso, um outro posicionamento pedagógico quanto a isso. Ok, não vai entrar aparelho de celular, mas você que é pai, você que é mãe, você vai decidir o que é melhor para o seu filho. Porque não é governo que decide o que é melhor para nós. Não é governo que sabe o que nós passamos, a nossa condição de vida. Nós sabemos o que é melhor para nós, principalmente financeiramente, o que é melhor para os nossos filhos. Ah, mas o seu filho vai ter que assistir isso, vai ter regulamentação na internet, vai ter a censura, não sei das quantas. A YouTube já faz toda essa censura. Não, vem um governo com esse assunto de regulamentação, que na verdade ele não está regulamentando, ele está censurando porque quer acabar com a fake news da direita, da extrema direita, que eles gostam de falar. Fake news existe também na esquerda. E isso é bobagem, sempre vai existir fake news. Mas que bom que existem as pessoas, porque independente, conversando entre si, porque independente da internet, as pessoas conversam entre si. Hoje a informação descentralizada, distribuída, faz com que nós conversemos. Existe aí os canais, né? Não sei até quando é meu canal, pode ser que vá para a água abaixo, né? Com essa censura toda. Eu espero que não. Mas não é governo que tem que se meter nisso. Em pautas delicadas. E ele vem com essas pautas, é preconceito, e a extrema-direita nazista, não gosta de negros. Ué, mas é o Lula que é um racista, né, gente? Você viu a fala dele lá? Do homem negro e sem dente? Vocês viram, né? Ele falando que isso não é foto que se apresente para o exterior. Colocar uma mulher bonita, branca, do sul, do lado de um homem negro sem dente. E ele ainda fala assim, e ainda negro. E tem artistas defendendo Lulis. Thaís Araújo é uma defensora do Lulis, né? É a defensora dos negros. Não, o Lula não quis falar isso. Gente, se fosse o Bolsonaro falando isso, nunca falou, mas se fosse ele, nossa, torturado, morto, prisão de 200 milhões de anos. E falar em Bolsonaro, hein, gente? Você viu o que tá acontecendo com o Bolsonaro, não? Tornozeleira eletrônica, uma barbaridade, uma perseguição política inaceitável, aberta. Como pode, não? Nós temos aí o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, mandando, desmandando, passando por cima do devido processo legal, da Constituição, pouco importa para ele a democracia. E eles falam, como é que bate no peito? Estamos salvando, entre aspas, democracia. Fecha aspas. Democracia. Se houvesse realmente democracia nesse país, Bolsonaro estaria livre para concorrer às eleições de 2026. É porque é a vontade da maioria do povo que o Bolsonaro esteja livre para concorrer. Isso chama-se democracia. Não, nós não temos democracia. Estamos caminhando, ou já estamos numa Venezuela, onde
A esquerda, o regime, quer acabar com a oposição. Eles querem isolar, matar o Bolsonaro. Eles não entendem, eles não aceitam oposição, uma posição contrária. Eles querem o quê? PSDB, PDB, é esse que eles querem concorrer. Porque não tem voto, é esse que a esquerda gosta. Agora o PL, o Bolsonaro, como o maior líder da direita que nós temos, a esse eles têm medo, muito medo. Então, gente, voltando e arrematando o assunto. Eu espero que vocês tenham entendido de uma forma bem simplificada, bem simples, o que é o libertarianismo. Nós não queremos ser obrigados a nada. Que tem que haver o quê? Uma ética libertária, regras que devem ser obedecidas diante de uma ética libertária, regras absolutas, universais, daquilo que é proibido, daquilo que é permitido, e as pessoas vão descobrindo aquilo que é aceitável, que não é aceitável. E as regras podem ser de fundo privado e devem ser privadas. Isso é o libertarianismo. Nós não temos obrigação de abaixar a nossa cabeça e sermos escravas, porque coerção, estado coercitivo, coerção é escravidão. E nós somos dependentes, escravos do Estado. E tem pessoas que gostam de ser, amam ser escravos do Estado. Não sei se é alguma síndrome, sei lá o que é isso, mas que são escravas do Estado e gostam de ser. E defendem com unhas e dentes esse mestre. E eu acho isso super natural, gente, porque é muitos anos, né, gente? Anos e décadas, o Estado doutrinando as pessoas, dizendo que ele é o bonzão. E que ele vai solucionar os problemas de todo mundo, que ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para sua vida, ele sabe o que é melhor para o seu filho. Ah, outro exemplo terrível, a CLT. Gente, pelo amor de Deus, CLT já é um lixo, né? É um lixo. Já não era boa, era menos ruim no começo, mas agora é um lixo. A gente conversa com jovens, com os adolescentes, e eles falam assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero ter carteira assinada, eu não quero ser CLT, isso é coisa de pobre. É verdade, gente, eles falam isso, e eles estão certos. Eu falo com meu filho caçula, que é adolescente, ele tem 17 anos. Eu falo, filho, você quer ter carteira assinada? Você quer ser CLT? Não, mãe, pelo amor de Deus, que CLT? Então ninguém quer ser CLT. Porque, na verdade, essa Justiça do Trabalho, ela foi criada pelo fascista do Getúlio Vargas dentro do Ministério do Trabalho. Porque ele copiou as leis trabalhistas e aumentou muito mais, claro, do Mussolini, aquele fascista na Itália. Por quê? Getúlio Vargas, ele era um fascista, ele era um nazista, ele era um amante dessas ideias fascistas, nazistas. Ele adorava o Hitler, né? Tanto que eles trocavam até cartas. Então, Mussolini que começou com essas leis trabalhistas, aquele fascista. E daí, um imbecil do Getúlio Vargas, o fascista do Getúlio Vargas, vem e coloca essa Justiça do Trabalho, cria essa CLT, que é só imposto, são só leis. Gente, toda lei tem custo. E sabe quem que paga? A parte mais fraca, que é o empregado. Tem um empregador também que basta também um pouco com isso, também. Os empregados. Nós, libertários, nós somos a favor de um empregado fazer acordo com o seu empregador, da sua jornada de trabalho, do seu salário, do quanto ele vai ganhar. Acaba esse salário mínimo. Você sabe que salário mínimo é racista? Vem de atitudes racistas? Começou na escravidão, o salário mínimo? Gente. Então vocês podem ver que o Lula é racista, né? O governo adora salário mínimo. Governo da esquerda. Vocês sabiam disso? Os escravos começou na escravidão, depois da abolição da escravatura, que é onde foi instituído ter o salário mínimo. O negro tinha que ter salário mínimo. Começou assim. E na escravidão dos Estados Unidos também. Então, gente, é muita coisa errada, ruim, que o Estado nos obriga. E o libertarianismo é uma outra visão que eu acho assim excelente, que nós estamos caminhando para isso.
Hoje eu defendo a direita, nós não temos ainda o libertarianismo, e eu sou a favor da direita. Então, eu sou uma simpatizante da direita, libertária, simpatizante da direita. É isso que eu queria explicar para vocês, e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? De uma forma bem simples, bem acessível para vocês, ok? Gente, eu vou indo e eu volto com outro vídeo, um vídeo de comportamento. Beijo, obrigada a todos e tchau, tchau. Fui!